tarde, onde hoje eu contemplo verdadeiramente a vida, onde eu contemplo a presença de Deus em todos os sentidos. E hoje eu venho dizendo esse testemunho que Jesus está voltando e o inferno é real. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Sendo eu uma pessoa jovem, me casei ainda jovem, aos 21 anos. A vida repleta de sonhos. E os sonhos, eles fazem parte da história do ser humano. Na minha vida não foi diferente. E o incrível que acontece é que na minha mocidade, eu tive uma mocidade saudável. Tive uma mocidade sadia. E os meus pais, financeiramente, também não eram assim, completo. Então nós tivemos uma vida humilde, uma vida simples. Mas o que ocorre no nosso lado pessoal, uma coisa não justifica a outra. E aí eu me casei com 21 anos. E tudo tem que ter o tempo de Deus. Eu me senti, a início, assim, eu fiquei meio confuso. Tive medo das coisas que haveriam de vir. Não tive uma preparação. Quando a gente casa sem nada, a gente tem que lutar para fazer algo. E eu arrumei um trabalho na época. E dentro dessa área de trabalho, a gente pensa que as bênçãos nossas tá naquilo que a gente faz. Mas foi dentro da área de trabalho que uma noite me chega um colega de trabalho, e por nome de Júlio, e me pergunta se eu já tinha fumado pedra. E eu até dei risada. E ele falou para mim assim: não, tô falando sério, o negócio é bom. É até melhor do que mulher, você vai de 0 a 100 em 5 segundos. E aquela palavra maldita, aquela semente do inferno, ela entrou no meu ouvido e ela encheu o meu coração. Para você que pensa que o diabo não tem semente, ele tem semente sim. Uma palavra lançada ficou batendo no meu coração, no meu pensamento, a noite toda. Vai de 0 a 100 em 5 segundos. Você vai de 0 a 100 em 5 segundos. E passado a noite, estamos ali no vestiário, e eu mesmo me dirigi até ele, os armários ali próximo, e falei: Júlio, ele falou: fala. Eu falei: eu quero ir de 0 a 100 em 5 segundos. E ele falou: só se for agora. E de lá nós saímos. Eu me lembro que era uma terça-feira de manhã. Quando eu dei por conta, já era sexta-feira. Ou seja, eu morri no primeiro trago da pedra. Eu não sei se eu fui de 0 a 100, mas eu perdi a noção do tempo. E passa ali o tempo, eu tive que justificar no serviço, e começou: trabalha dia, não trabalha dia, e a credibilidade foi caindo na prestação de serviço, onde a gente vendia as nossas horas. E passado isso aí, veio o desemprego. Os direitos que eu tinha, foi tudo consumido. O inimigo, ele já ceifou todos aqueles direitos que eu tinha. E na época era bem maior, né? O salário, cabia muito mais justiça no esforço, né? Da nossa suor. E quando eu fiquei desempregado, logo foi declarado o sintoma do crack. Ele não demora muito para estourar no casamento, para estourar no meio dos parentela, para estourar. E quando estourou,
A primeira coisa que a mulher que eu me casei fez, disse: eu vou me embora. Eu não me casei para passar por isso. Eu me casei para ser feliz. E eu me lembro que a única coisa que eu falei para ela, que o dia que ela quisesse me ver, ela esperasse que eu ia procurar ela. E eu não sei se ela quis me ver, mas nunca mais eu tive notícia. Aí passa o tempo, eu sem condições de pagar o aluguel, com poucas forças, eu ainda vim para casa da minha mãe. Ficou aqueles móveis tudo no meio da sala. E a condição que eu voltei não era boa. E começaram a desprezar minha vida. Começaram a diferenciar. E nessa diferença teve muitas outras coisas que ocorreram que eram tão graves quanto o meu pecado, eram tão graves quanto a droga, mas ninguém olhava para o erro dos outros. Ninguém servia a Deus como não serve até o dia de hoje, mas condenavam a minha história. Ninguém me estendeu a mão, mas começaram a mudar, começaram a se dispersar, começaram a ir embora, e chegou um dia eu fiquei sozinho, morando no quintal, e foram muitas coisas ruins. Dali a gente se mistura com pessoas, as únicas que dão atenção para você é as únicas que usam droga. Eu comecei a usar, e ali passa o tempo, passa um ano, passa outro. A vida toda complicada, sem expectativa. Enfim, eu já não tinha vida. Eu vivia em função do crack. O crack era o meu Deus, o crack era o meu refúgio, o crack era a minha fortaleza. E eu vivendo num estádio de sítio, plena miséria. E com 10 anos que eu usava essa maldição, eu fui na casa de uma irmã minha no Cabo Sul, um bairro próximo de onde eu morava. E eu conheci uma pessoa que ali ela ia fazer parte da minha história. Ela abandonou tudo e decidiu vir se ajuntar comigo e morar, mas ela nunca teve sonho. E os outros pensavam que ela usava, falava: olha lá a mulher do Noia, ela é nóia, ela também usa, e ela nunca deu satisfação da vida dela para ninguém. E ali a gente começamos a viver, e por muitas vezes não invadiram a minha casa por causa dela também. Senão com certeza já seria morto, porque ninguém tem piedade do seu vacilo. O que você faz, aqui você paga. A terra é um lugar que tudo se paga. Passam-se 15 anos. Aos 15 anos que eu morava com ela, eu comecei a ouvir uma música do mundo, uma música até do Teatro Mágico, que eles falavam assim: numa estrada dessa vida, na estrada do farol de quem se foi, já não me sentia como me encontrar, mas o vento na lareia trouxe infinita paz. Eu entrei na direção dessa música, e algo me falava que lá na praia eu ia ser liberto. Uma voz começou a me conduzir que lá na praia eu iria ser liberto. E eu conversei com ela, e eu não tinha nada para vender, deixei as coisas velhas dentro de casa e fui embora. Não tinha nada que valesse R$1. Fui para a praia. E assim que eu chego na praia, eu dei de cara com uma pessoa vendendo crack, e eu falei assim: olha, eu quero, vende uma pedra para mim. Ele falou: eu não te conheço. Eu falei: olha para mim que você já viu, eu sou loucão.
E ali o rapaz vendeu e foram 2 meses e 17 dias morando nas ruas da Praia Grande, desandado, e algo começou a incomodar ela. Vamos para casa que tem coisa lá que não tá boa. E eu falei, não, tá bom assim. Minha vida tava boa daquele jeito. Vamos para casa que tem coisa lá que não tá boa. E quando ela insistiu tanto, chegou um tempo, eu fui até uma igreja e contei a história. Eles me levaram até a rodoviária, me deram a passagem e nós viemos de volta. No que eu cheguei em casa, haviam vendido a minha casa. Então, se eu estava lá na praia, mas estava na rua, eu ainda tinha uma casa. Mas quando eu volto, fui recebido por 5 viaturas e um decreto de mendigo. E eu falava para o policial, o senhor não pode fazer isso, eu estou sendo roubado, o senhor está sendo conivente com roubo. E ele falava, se você não sair daqui, eu vou forjar um tráfico de droga em você. E na época era, né, artigo 12, né? Eu vou forjar um 12 em você, na época. E eu falei, eu não vou sair. E ali começou a ficar esquisita a comunicação entre eu e aquela autoridade, até que me chega uma PF, uma policial feminina, e fala, olha, vem cá, eu sou serva do Senhor, eu tô vendo o que estão fazendo contigo, mas segue que a justiça na sua vida vai vir de Deus. Eu não posso fazer nada, mas eu tô vendo que estão sendo injustos com você. Segue e Deus vai cuidar de você no caminho. E eu segui, e aí aquela revolta, você vê o próprio sangue vendendo a sua casa, aí você recebeu um decreto, mendigo. E eu cheguei a ficar 30 dias sem tomar banho, sem fazer a barba, pedia esmola para usar crack, cometia pequenos furtos e nunca aceitei esse decreto do Satanás na minha vida. Mas eu não podia fazer mais nada, eu já não tinha força, discriminado socialmente, traído pelo próprio sangue. E ali eu passei pelo vale da sombra da morte. E quando eu fui morar na Cracolândia, aqui no Santa Emília, bairro de Guarulhos, eu vi muita coisa que até hoje me gera traumas. Eu vi muita coisa que eu nunca pensei que eu viria. Eu vi o quarto mundo, eu vi o império de Satanás, eu vi a mão do diabo propriamente agindo e nós sem a esperança. E quando passam-se 6 meses que eu estava na rua, eu fui pedir uma esmola para um homem numa lojinha, e esse homem olha para mim e falava, você não é da rua. Eu falava, como que eu não sou da rua? Olha o estado que eu tô, sem banho, fedido, pedindo esmola. E ele perguntou, para que você quer o dinheiro? Eu falei, eu quero 5 para mim usar droga e 5 para minha mulher comer alguma coisa. Ela não usa, então mas eu tô escravo. Ele olhou para mim e falou, não vou te dar 5, eu vou te dar 20, mas você volta aqui mais tarde. Aí conversou ali comigo, eu fiquei todo feliz, isso era na parte da manhã. E quando foi na parte da tarde, eu voltei conforme ele havia pedido, mas eu voltei pensando que ele ia me dar mais dinheiro ou algum caminho que me levasse à droga. Porque todos os meus caminhos me levavam à droga. E quando ele chegou e ele fez a oferta, eu simplesmente fiquei lá parado e ele falou, espera que eu vou fechar a loja. E eu ali parado esperando ele fechou a loja.
me colocou eu e minha esposa dentro da Doblô. E quando ele colocou nós dentro da Doblô, a gente fomos até a casa dele, num bairro próximo. A esposa dele já não estava lá, tinha saído. Eu estava em casa e ele me levou para a casa dele. E quando chegamos lá, ele pediu para me tomar um banho. E aquele banho, eu chorava. Aquele caldo preto correndo. E ele me deu ali uma tesoura pequena e um barbeador novo. Pediu para me fazer a barba. Eu fiz, tomei um banho, aquele caldo preto no ralo. O meu único desejo era descer com aquele caldo preto dentro do ralo. E quando eu saio, a minha esposa tomou um banho, ali trocamos de roupa. Ele me deu um sapato novo, um terno. E depois ele falou, vamos, olha o que Deus te preparou. Para honra e glória de Deus, preparou um banquete com tudo aquilo que eu gostava de comer e já não comia. Eu comi, pensei que eu ia morrer, tanto que eu comi. Desesperadamente. Aí depois que eu comi, ele tá bem? Eu falei, tô bem. Aí ele falou, vamos agora pro alimento espiritual. Esse é mais forte. Mas é o que vai falar com sua alma. E por incrível que pareça, assim que eu entro dentro da igreja, eu ouço ali um homem que estava orando atrás do púlpito. E ele fala assim, acabou de entrar um grande homem de Deus. Acabou de entrar agora na igreja. E para você saber que eu sou um Deus que tudo sei, um Deus que tudo olho, eu vou te devolver a sua casa. Eu não vendi a sua casa. Tentaram forjar a sua morte, tentaram apagar a sua história, mas eu quero te dizer que eu tenho te guardado. Na pior do vale que você está passando, eu tenho poupado a sua vida, porque você ainda vai falar de mim para muitas pessoas e muitos seguirão através do seu testemunho. E eu olhei, falei assim para ele, por que o senhor foi falar da minha vida tão miserável para esse homem? Ele falou, não falei nada, é Deus quem está falando com você. E ali passei por esse tempo, não fui mais para a igreja, ainda muito corrompido, mas ficou a semente. E quando passa um tempo, Deus ele trabalha da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E a pessoa que vendeu a minha casa foi me levar uma blusa. A consciência, acho que veio a pesar. Sei lá se tem consciência ou até mesmo o coração, não sei. Ou se foi por instinto. E eu disse que eu não queria a blusa, porque a blusa não ia matar o frio que eu sentia no coração. O frio que eu sentia era na alma. Era um frio que a blusa não resolveria. Eu não quis a blusa. E passa um tempo, eu saí da rua, fui morar numa casa que só tinha metade do telhado e um sofá velho. Era um cômodo pequeno, sujo, era um ponto de droga, mas eu fui morar lá. Aí só ficou eu e a mulher, fechou o portão e a chuva, quando caía, eu chorava, falava, se é o que eu mereço, que assim seja. Mas quando Deus faz uma promessa dentro do templo, a promessa tem que se cumprir. Deus ele começou a pegar as pessoas que venderam a minha casa e as pessoas começaram a ver uma dessas pessoas, a principal, né, da casa, e ela começou a ter visão sobre a minha pessoa. Quando ela ia comer, ela falava que me via com o prato vazio. Quando ela ia deitar, era um tempo muito frio na época. Ela me via deitado, encolhido, sem cobertor. E nisso Deus foi tratando com ela e ela começou a sentir o remorso. Deus começou a pesar a mão. E onde Deus pesa a mão, as coisas têm que se modificar. E essa pessoa me procurou e falou desesperadamente, volta para casa, lá no Bela Vista, de onde você não devia ter saído.
Deus estava me judiando. E depois eu fiquei sabendo que os documentos deu tudo errado. Foram vender, mas faltava a assinatura daquele que estava jogado e desprezado. Mas amém. Aí eu vim para casa, mas continuei na droga. Deus cumpriu a palavra dele e ele sabia que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu não tinha prosperidade. A casa não tinha nada, e o colchão velho que nós ganhamos, eu não tinha prosperidade. E quando eu ia para as igrejas, eu ia sempre para pedir 10 reais, 20 reais, e não prosperava, porque a gente tem que ir para a igreja para pedir a providência de Deus, porque a providência do homem se acaba, a de Deus não, a de Deus ela multiplica, a de Deus ela socorre, a providência de Deus ela faz a diferença. E quando, uma semana antes, eu cozinhava com latinha de sardinha, cozinhava com álcool de posto de gasolina, e um dia eu amanheci sem ter aonde para onde ir arrumar droga. Eu vendia as panelinhas que a gente tinha de alumínio, e quando eu tô andando na rua eu achei duas panelas de cachorro, onde os cachorros comia, estava cheia de ração, uma e a outra cheia de água, os cachorros da rua que se alimentavam ali. E eu trouxe aquelas panelas com alegria, lavei, que era de ferro, e eu não ia vender. E o inimigo, ele colocou eu para mim comer na panela dos cachorros. Foi tudo que o inimigo conseguiu fazer. Fora muito risco de morte, não dormia de noite, era uma semana sem dormir. E eu, virado uma semana, a minha esposa, que ainda estava comigo, e está até hoje, graças a Deus, ela conseguiu um bujão de gás, uma cesta, e ela me pediu só uma coisa. Eu falei, eu sei que depois você vai vender, mas eu preciso fazer uma comida, preciso fazer um almoço de panela, eu já tô fraca, eu preciso, o álcool tá judiando do meu estômago. Eu falei, tudo bem, eu vou respeitar. E quando ela sai para ir pagar, para ir trabalhar, numa casa como empregada, e eu peguei e vendi logo a cesta básica, acabou o dinheiro, em seguida vendi o bujão. Quando eu fui lá, vendi o bujão por 20 reais, me lembro até hoje. E quando eu vendi esse bujão, eu quero só lembrar um assunto antes. Quando foi uma semana antes desse fato do bujão, uma semana antes, eu tive uma visão que uma mão tocava em mim 3 vezes e falava, levanta que eu vou te mostrar algo. E eu vinha para a sala e tinha 2 sofás que era do lixo. É por isso que eu falo que eu não tinha nada, porque tudo que eu tinha era do lixo. E o sofá do lixo, e estava sentado ali com um monte de pessoas com corpo bem fininho, os que estavam sentados. Muito fino, mas com a cabeça normal, de uma pessoa normal. E o chão da minha sala estava repleto de pessoas com corpo de cobra e cabeça de gente. E eu ficava com medo quando eu via aquilo, e eu falava, o que é isso? Eu ficava em desespero, e a voz, uma mão no meu ombro, e a voz falava assim, fica tranquilo que nós estamos em outro plano, e eles não podem ver a gente. E eu via eles falando de mim, aquelas criaturas que eu não sabia o que era, e eles falavam de mim, esse trouxa não vai acordar não, nós temos que sair daqui. Esse trouxa, vamos, acorda ele. O outro falou, já fiz ele sonhar, já pus na mente dele que ele estava usando, já pus o amargo na boca e ele não acorda. Aí a voz falou para mim, esses aí é os demônios que montam, sobem em você e você carrega eles o dia inteiro, para um lado e para o outro. Quando você se humilha, é o demônio fazendo a semelhança de Deus, pedir esmola, a semelhança de Deus se humilhar. E a partir de hoje, nunca mais você vai usar droga inocente. E aquilo me doeu. Eu fui para dentro, só que assim que eu volto, eu me vi entrando no meu corpo e eu acordei com vontade de usar droga. Aí foi aonde ela tinha 5 reais, que era para nós comprar alguma coisa para tomar café.
E eu falei, dá os R$ 5, que você sabe que eu não vou dormir. E nem você, porque eu sei que você tem os R$ 5. Ela pegou e jogou o dinheiro, amassou e jogou. E quando eu corri na biqueira, estava acabando de abrir. Peguei a droga, quando eu chego em casa que eu fumo, eu vi aqueles demônios. Não vi com os olhos nu da carne, mas eu senti eles enrolando tudo em mim. Ou seja, eu não usava mais droga inocente. E aconteceu que, passado daquele dia, eu sabia que eles subiam em mim. Toda vez que eu usava droga, eu sentia o demônio subindo, se enrolando em mim. E eles começaram a ministrar minha vida. Vai em tal lugar, fala, rua tal, me dá o endereço, o nome da rua, e lá você procura o Carlos. Lá ele vai te dar R$ 50. E eu comecei a ouvir essas vozes e comecei a ganhar dinheiro do diabo. Não faltou mais droga. Eu vivia sobre a coordenada. Ó, tô mandando uma pessoa aí com 5 pedras. E falava o nome da pessoa. Com 1 minuto a pessoa chegava. Ele falava, tá virando a esquina, tá chegando aí. E era real. A influência do diabo é muito grande na terra. A influência dos demônios é muito forte. E voltando pro bujão, quando eu vendi, que eu chego com as 4 pedras, que eu já tinha vendido o bujão, ela tá encostada na coluna perto da pia. E ela falou, até quando você vai ser o pior? Eu falei, eu vou ser o pior para sempre, porque eu gosto de droga, você tá comigo porque você quer, mas eu não tenho plano de parar com a droga não, eu gosto da droga. Eu não sei nem o que você tá fazendo comigo. Aí, quando eu falei isso, ela falou assim, eu falei, ó, o pastor ora, não dá jeito, o anjo vem, não dá jeito, mas se Deus viesse, dava jeito, mas Deus não tá nem aí pra mim não, eu sou um lixo de hospital. E quando eu falei isso, eu ouvi uma voz diferente, uma voz que eu nunca mais esqueci. O tom dessa voz é uma voz muito linda. E ela falou bem suave ao meu ouvido, disse assim, lê o Salmo 111. E eu tinha acabado de dar um trago, e eu fiquei meio ali assustado, e eu não queria falar pra ela, mas eu tive que falar com ela. Você falou alguma coisa? Ela falou, não, eu vou falar o que pra você? O que eu tenho pra falar? O que você faz? Aí eu falei assim, então Deus vai me matar, porque ele mandou eu ler o Salmo 111. E eu não tenho nada com a Bíblia, e Deus não quer nada comigo, ele vai me matar. Aí eu dei outro trago, quando eu dou outro trago, novamente eu ouvi a voz, lê o Salmo 111. E quando a voz falou, me desceu uma água no meu ouvido, e a água alcançou meu coração no ouvido do lado esquerdo, ela desceu direto pro coração. Aquele barulho de água. Desceu. E quando desceu, eu fiquei mais apavorado ainda. Falei, olha, Deus acabou de jogar água no meu ouvido e o meu coração tá molhado. Ele molhou com a água. E eu não sei o que vai acontecer, mas me perdoa se eu morrer. Me perdoa por tudo que eu te fiz. Aí eu fui usar a droga deitado no quarto. E eu falei, se eu ouvir de novo, eu vou abrir. Aí você me dá a Bíblia. Quando eu acabo de dar o trago, no auge da brisa, a voz vem novamente. Aí eu apontei para a Bíblia e ela me deu. E eu abri no Salmo 111. E quando eu comecei a ler esses salmos, não vou recitar ele agora, que são 10 versículos, mas no segundo Salmos, a glória de Deus veio sobre a minha vida e eu estou liberto até o dia de hoje. A palavra de Deus, ela liberta. Eu vim dizer para vocês que o mundo jaz no maligno, mas eu sou liberto pela palavra. Dá ouvido à Escritura, dá ouvido ao que Deus tem a dizer. Muitas outras coisas aconteceram nesse mesmo dia. E eu sei que quando eu acabei de ler, uma mão me pegou num braço, outra mão me pegou no outro, e aquilo me chacoalhava. E eu voava naquela cama. E eu via os vultos caindo. Era um monte de demônio que ia caindo de mim e afundava no chão. Outros afundavam no colchão. Aonde Deus toca, tudo se faz novo. E quando eu fui liberto, com 10 minutos que passou pelo processo, eu tomei um banho e fui para a igreja. E até hoje eu me encontro com a família de Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor, mas eu vivo a palavra. Hoje eu sou um pastor verdadeiro. Hoje eu não prego grandeza, eu prego a humildade de Jesus, que deu a vida por mim, deu a vida por você. Hoje eu prego que a palavra, ela muda e transforma.
Somente a palavra de Deus é o remédio para curar essa terra. Pregue a palavra, mas o melhor do que pregar é viver. Viva a palavra e Deus vai sempre criar caminho para a sua vida. Deus vai sempre renovar na sua história, porque quando você renasce, você ressuscita em Cristo, tudo é possível ao que crê.